pessoal dos polos. Estamos aqui na UFMG com o professor Elcio Loureiro Cornelson e ele vai falar para a gente hoje de futebol, linguagem e artes. Ele é professor da Letras aqui da UFMG e também da Escola de Educação Física e é líder de um grupo muito interessante que integra áreas bem diversas, que chama FULIA, que é um núcleo de estudos sobre futebol, linguagem e artes. E ele foi fundado em 2007. O professor também atualmente desenvolve atividades no âmbito em relação ao futebol, à literatura, à linguagem e à cultura. Então é sobre isso que ele vai falar hoje pra gente. Nós vamos ter 15 minutos de fala inicial, depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, assim que eu abrir para as perguntas, eu peço que vocês falem o nome das cidades para eu fazer a inscrição aqui de perguntas, ok? Vamos começar então, professor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu inicio a minha fala aqui agradecendo a Jéssica Norberto pelo convite de poder estar apresentando aqui um pouco o trabalho que nós fazemos na Faculdade de Letras da UFMG com o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes. E para mim é uma honra, né, poder participar de um evento dessa natureza, inclusive com um alcance tão grande. Eu creio que eu nunca tenha falado sobre o trabalho do Núcleo para um público tão amplo, né? E fico muito contente, então, em estar podendo aqui falar um pouco sobre as atividades. Eu vou iniciar minha fala um pouco em relação à questão do futebol e dos estudos sobre o futebol, né? Embora o futebol seja um dos fenômenos culturais de âmbito popular mais amplos no Brasil, mais significativos, levou um certo tempo até que o futebol se tornasse objeto de estudos nas academias, né? A partir dos anos 70 do século XX, se iniciaram então as pesquisas mais em áreas específicas ligadas ao futebol. Uma delas, a própria educação física, né? Além disso, também a antropologia e a sociologia. Depois, houve uma ampliação também para outras áreas das ciências humanas, com destaque para a história. Mas, por enquanto, no Brasil, há ainda pouco estudo sistemático no campo das letras e das artes, né? E, por exemplo, a questão do núcleo, né? O núcleo que nós fundamos aqui na UFMG em maio de 2010, permanece ainda sendo o único núcleo brasileiro que trabalha com essa temática. De certa forma, o futebol, embora tenha esse alcance cultural, como eu mencionei, ele, de certa forma, ainda é um objeto estranho a determinadas áreas, e na área onde eu atuo, esse seria, vamos dizer assim, o quadro. Em maio de 2005, juntamente com outros colegas da Faculdade de Letras, que também já trabalhavam com o tema do esporte e linguagem, esporte e artes, né? Nós decidimos nos organizar, porque nós tínhamos trabalhos meio solitários, né? Cada um pesquisava por si um tema ligado ao futebol ou a outra modalidade esportiva, e nós decidimos então criar esse núcleo, não só para produzir uma interlocução entre os pesquisadores, mas também para atuar de maneira mais programada em relação a atividades, a organização de atividades, a ofertas de disciplinas regulares sobre o tema, organização também de mostras de cinema e futebol, organização de atividades ligadas, né, ao futebol, palestras, convidar especialistas em determinadas áreas para apresentar palestras. Então, o nosso intuito quando criamos esse núcleo foi, de certa forma, conglomerar pesquisadores e, ao mesmo tempo, produzir material para pesquisa, produzir novas pesquisas e produzir, vamos dizer assim, o saber sobre o futebol, né? O FULIA, né, o Grupo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, não é o primeiro grupo de estudos aqui na UFMG sobre futebol, né? O grupo mais antigo aqui na UFMG é o GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, que é locado na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
desde o início, né, das nossas atividades do Folia, nós temos trabalhado junto com esse núcleo também, né, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas. E recentemente nós organizamos o primeiro simpósio internacional sobre futebol, linguagem, artes, cultura e lazer. Não sei se eu posso mostrar, não sei se a visualização seria adequada, mas esse aqui foi o cartaz do evento. Ele foi realizado agora no mês de setembro, no Memorial Minas Gerais Vale, aqui em Belo Horizonte, e ele conglomerou um total de 16 pesquisadores, sendo desses todos 3 de universidades estrangeiras. Contamos com um pesquisador da Alemanha, um pesquisador da Inglaterra, um pesquisador do México e um pesquisador da Argentina, e discutimos de maneira bem ampla, né, pelo próprio nome do simpósio a gente pode perceber, de maneira bem ampla a questão do futebol, não só na cultura brasileira, mas também no momento brasileiro, né, o momento de organização de mega eventos, né. Tivemos a Copa das Confederações, no próximo ano então a Copa do Mundo, e em 2016 os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Então há um interesse até internacional em relação ao Brasil quanto à organização de eventos e quanto à própria visão da sociedade brasileira em relação a esses eventos. Eu passo para um outro tópico, que é justamente a questão da produtividade que nós temos aqui ligada ao futebol. A nossa atuação, quer dizer, a atuação de todo docente no âmbito acadêmico, não só na UFMG, mas no âmbito acadêmico, é atender a 3 áreas específicas: o ensino, a pesquisa e a extensão. No ensino, nós temos mantido uma oferta regular desde 2011 na graduação para disciplinas que integrem o futebol no âmbito da linguagem e das artes. Quando eu falo linguagem, eu estou associando linguística e literatura, né? Lá na Faculdade de Letras, nós somos o único núcleo de estudo que tem pesquisadores das 2 áreas, porque em geral ou se tem um núcleo de pesquisa só de linguistas, ou então um núcleo de pesquisa que só conglomere estudiosos da literatura. No nosso caso, não, até pelo futebol, né? Eu não mencionei essa questão da abrangência, mas o futebol, pelos teóricos, em geral, é considerado como um fenômeno social e cultural total. Essa é uma expressão muito usada por sociólogos e antropólogos. E como fenômeno social e cultural total, quando nós vamos estudá-lo, muitas vezes nós temos de lançar mão de outros conhecimentos que não só das nossas áreas específicas de formação, né? Então, o próprio evento que eu acabei de mencionar foi um evento de caráter transdisciplinar, porque ele contou com a participação não só de pesquisadores como eu da área dos estudos da linguagem, mas também com antropólogos, com historiadores, sociólogos, né? Então é um trabalho bem amplo, e esse tipo de atuação acaba enriquecendo bastante né, não só o intercâmbio entre as áreas, mas também a proliferação do conhecimento. Já no âmbito da pesquisa, né, todo pesquisador vinculado ao núcleo de pesquisa, ele tem uma pesquisa que ele desenvolve por um determinado tempo, né? Eu, por exemplo, tenho uma pesquisa principal que é sobre futebol, literatura, música e futebol. Eu trabalho especificamente com hinos de clubes do futebol brasileiro, né? Além disso, eu oriento pesquisas sobre literatura, música e futebol. Por exemplo, eu tenho uma pesquisadora de iniciação científica na graduação que ela desenvolve um subprojeto ligado ao meu projeto, que é um estudo sobre os hinos de clubes de futebol do estado de Minas Gerais. E ela trabalha então com 10 clubes, né, 10 hinos, e a gente tenta avaliar, vamos dizer assim, que características nós podemos identificar nos hinos que não só definem a própria identidade do clube, às vezes até a identidade da cidade em si, mas também os momentos em que esses hinos foram criados, né? Nós temos pesquisas, por exemplo, voltadas mais para
para a linguagem, ou seja, a utilização de palavras do âmbito do futebol no cotidiano do brasileiro, que é muito comum, né? Então a pessoa fala para recebi um cartão vermelho, né? Uma interdição, algo desse tipo. Nós temos também pesquisas, até pesquisas de campo, que procuram fazer um mapeamento da utilização de expressões do futebol em outros âmbitos que não do próprio futebol. Um caso muito típico é o âmbito político, né? Onde se utiliza muito o jargão futebol, né? Marcar um gol de placa, tomar uma boa decisão e algo desse gênero. Nós temos pesquisas sendo desenvolvidas hoje aqui na UFMG nos diversos níveis, então temos pesquisadores de iniciação científica, pesquisadores em período de redação de monografia, pesquisa de mestrado, de doutorado, e a partir do próximo semestre teremos também uma pesquisa sobre futebol, linguagem e artes em nível de pós-doutorado. E passando para o último âmbito de atuação, que seria a extensão, né? Este evento aqui eu considero como um evento de extensão, né? Porque a extensão em geral ela se pauta não só pelo alcance, né? Um alcance maior das informações, uma ampliação maior das informações, mas também a interação do próprio âmbito universitário com o meio social, né? Então é uma maneira de levar o trabalho aqui da UFMG extramuros, além dos seus muros, quer dizer, não são pesquisas que são desenvolvidas e ficam restritas apenas ao próprio âmbito acadêmico, mas sim pode haver um alcance maior. E nesse âmbito da extensão nós temos desenvolvido uma série de pesquisas e também de atuações, né? Em agosto desse ano nós recebemos um pesquisador do Rio de Janeiro chamado Maurício Murat, que é o maior especialista brasileiro na atualidade sobre a questão da violência no futebol. E ele então apresentou palestras aqui em Belo Horizonte, não só aqui na UFMG, ele apresentou também uma palestra no Museu Brasileiro do Futebol, no novo estádio do Mineirão, no estádio Minas Arena, além de ter concedido entrevistas para vários veículos de comunicação aqui em Belo Horizonte. E foi importante trazer o professor Maurício para falar justamente sobre sua experiência em relação a futebol e violência. É um pesquisador de renome internacional, né? Ele costuma dar cursos em universidades na Europa sobre essa questão da violência no futebol. Também temos organizado com uma certa regularidade mostras de cinema e futebol. Atualmente nós estamos com uma edição em andamento, que é futebol, cinema e futebol pelo mundo. Nós trabalhamos com filmes rodados, lançados em outros países. Numa primeira edição nós trabalhamos só com filmes nacionais, né? E tem sido uma experiência também muito rica, né? Trabalhar com o cinema, e não só com o interesse na parte estética propriamente dita, da elaboração do filme, das técnicas fílmicas propriamente dito, mas também da imagem que se veicula do futebol no cinema, tanto no Brasil quanto no exterior. E por fim, então, só retomando aqui as informações sobre o simpósio internacional, né? Como eu havia dito, foi um simpósio que conglomerou pesquisadores de diversas instituições de ensino superior, tanto aqui de Minas Gerais ou do Brasil, quanto do exterior, é que isso amplia a nossa interlocução entre as universidades no Brasil e no exterior, e atende plenamente a um dos quesitos que sempre os programas de pós-graduação têm de atender, que é a internacionalização do saber, né? Então é uma maneira de inserir também o nosso campo de atuação dentro de uma rede internacional de pesquisadores. Além disso, eu gostaria de mencionar uma publicação que nós lançamos em 2012, né? De uma revista chamada Aletria, revista aqui do nosso programa de pós-graduação em estudos literários da UFMG, que é um dos programas de excelência no Brasil, avaliados pela CAPES.
E nós lançamos então este número, que é o número 22, com um dossiê chamado Esporte, Literatura e Cultura. E nesse dossiê encontram-se textos, né, artigos, não só sobre futebol e linguagem, futebol e artes, mas também Olimpíada e artes, né, Olimpíada e literatura, jogos em geral. E esta revista ela está disponível online na própria página do programa. Então os artigos podem ser não só acessados, podem ser gravados também em formato PDF. Mas em princípio seria isso, e aí nós teríamos espaço para pontuar aquilo que ficou impreciso aqui na minha fala. Obrigado. Agradeço, professor, a disponibilidade, a fala e o interesse, né? E aí agora a gente vai passar para as perguntas. São de Araxá, ouvindo o professor aí, assim, uma alegria muito grande falar de futebol, falar da linguagem, da arte do futebol. Estamos no Brasil aí para receber a Copa do Mundo ano que vem, uma crítica muito grande, né, do Instituto do Brasil, para receber esse pessoal que vem de fora. E como o senhor vê isso na sua teologia, na sua técnica aí, né, nos livros, no seu simpósio, a crítica que é feita hoje no país, da infraestrutura que está sendo montada no país, se esse legado vai ficar, o que você acha? Obrigado, posso já responder? Obrigado pela pergunta. Eu não sei se eu consegui entender totalmente por causa da questão do áudio, mas eu vou tentar responder, né? Sobretudo tomando a sua parte final da fala, que é a questão da preocupação em relação ao próprio legado, né? Que ficará, né, após o evento realizado. Na questão, por exemplo, dos estudos do futebol ligado a artes, à linguagem, né? Nós costumamos também a nos perguntar sobre o próprio impacto social do futebol, né? Inegavelmente, há toda uma discussão do que ocorreu, né, no Brasil em relação à construção dos estádios ou reforma dos estádios, né? Nós vimos também o próprio âmbito da Copa das Confederações ser utilizado para manifestações, né? Até ontem mesmo estava numa mesa redonda aqui na UFMG e um dos palestrantes ele até chamou a Copa das Confederações de Copa das Manifestações, porque ela acabou assumindo esse caráter, né? Em que o futebol, de certa forma, acaba ocupando uma posição de até uma certa válvula de escape aí para dizer também não só uma crítica contra o futebol, mas uma crítica às vezes através do futebol do que é realizado, né? A questão do legado é uma questão que é extremamente ampla e difícil de ser precisa, porque são sedes, né? São sedes nas mais diversas regiões do país, algumas sedes em espaços onde não existem clubes com uma dimensão tão grande para comportar torcidas em mega arenas, né? Em princípio, há uma tendência, a gente já percebeu isso no Campeonato Brasileiro atual, na versão né, atual, por exemplo, equipes de outras regiões do país levando seus jogos no estádio Mané Garrincha em Brasília, né? Talvez essa seja uma das tentativas, embora me pareça uma tentativa meio que paliativa, né? Que ainda não atinge, né, a população em si, né? Quer dizer, o que a população poderá tirar, né, de positivo de todo esse espaço, né? Eu conheço também um pouco o âmbito por exemplo, na Alemanha, porque a Copa da Alemanha não é tão distante assim temporalmente, ela é de 2006, né? E eu tive, em algumas viagens à Alemanha, eu tive a oportunidade de visitar vários estádios. Isso eu faço a qualquer país que eu vou, eu gosto de visitar os estádios, porque eu acho que a arquitetura dos estádios, às vezes, diz muita coisa. Por exemplo, na Alemanha, essa questão da arte, né, da relação arte e futebol. Eu visitei um estádio na cidade de Hamburgo, do clube o Hamburgo,
E é interessante que para a Copa de 2006, eles não só renovaram as arenas, eles construíram menos arenas do que renovaram o que já existia, porque como eles fizeram a Copa de 74, eles já tinham muito estádio também. Mas eu me lembro, o que me chamou muita atenção é que nas dependências sociais do estádio haviam nas paredes pinturas com o tema do futebol, verdadeiras obras de arte mesmo, penduradas ali, né? Algo que eles fizeram como política pública, né? Ou seja, convidaram artistas no período de organização até para produzirem esculturas, pinturas, produzirem elementos, né? Materiais culturais que fossem também, que acompanhassem também essa divulgação da Alemanha em si durante a Copa do Mundo, porque todo mega evento ele se torna uma espécie de vitrine do país, né? E não vai ser diferente com o Brasil, quer dizer, a Copa do Mundo é um mega evento e também a Olimpíada em 2016 no Rio de Janeiro, um mega evento que de certa forma vai produzir uma imagem do Brasil. Agora, retomando a questão do legado, do meu ponto de vista é uma questão sensível e muito difícil de responder. Seria mera especulação e prognose, se eu pudesse dizer, né? Eu penso que em espaços, por exemplo, como aqui em Belo Horizonte, a Minas Arena, são espaços que, pela própria tradição do Estádio do Mineirão, eles serão utilizados adequadamente. Eu posso falar também um pouco sobre o Museu Brasileiro do Futebol, que foi inaugurado aqui no estádio neste ano, e ele tem tido um atendimento muito grande diário, né? Com também atendimento a escolas, visitas, né? de escolares, há salas muito interessantes, porque ele não é simplesmente um museu do futebol em Minas Gerais, ele tem salas sobre o futebol em Minas Gerais, mas ele tem um alcance maior, né? E pretende abranger também o futebol brasileiro como um todo, né? Eu sinto em não poder lhe dar uma resposta categórica, mas eu também me pergunto sobre essa questão do legado. Sim. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou só fazer um comentário sobre o Museu do Futebol, porque quando eu visitei ele em abril, foi um dos museus que eu mais percebi que a população se apropriou do espaço, que ela mais se identifica, porque tem as fotos dos clubes, as fotos do estádio, as pessoas falam, nossa, meu pai me trazia nessa época e conta uma história. Então é onde eu nunca vi um museu onde existe tanta interação da história do estádio ou da história do lugar. É a história da identificação, né? As bandeiras, né? A sala com as bandeiras dos clubes, né? Isso é muito bonito mesmo. E não só as pessoas de Belo Horizonte, né? Pessoas de Governador Valadares. Na época que eu fui tinha bastante o público bem variado. Eu estive lá uns 15 dias atrás e tinha uma excursão de São Paulo. Estudantes de São Paulo que tinham vindo para algum evento nas cidades históricas, estavam de passagem em Belo Horizonte e foram lá, né? Então a tendência é que amplie e inegavelmente na Copa do Mundo vai haver uma visitação também, ou melhor, um pouco antes, porque eles vão fechar, na verdade, acho que é uma determinação da FIFA, né? Infelizmente, nesse ponto, mas talvez envolva a questão de segurança, algo assim, né? Nós somos da equipe de handball e queremos saber se tem um estudo sobre a modalidade. É uma ótima pergunta, né? Mas com um pouco de desinformação da minha parte, vamos dizer assim. Eu sei que na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Educacional aqui da UFMG, há um docente chamado Pablo Greco que desenvolveu pesquisas sobre tática e técnica ligadas ao handball, né? Isso foi por volta de 2006, não sei se atualmente ele ainda desenvolve essa pesquisa, né? Mas aí é uma pesquisa específica do campo da educação física, né? Não desenvolvida no nosso âmbito dos estudos da linguagem, da cultura, né? Por enquanto ainda não temos, mas quem sabe para o futuro venhamos a ter também algo ligado ao handball enquanto expressão
seja no cinema, seja nas artes, né? Algum trabalho nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Em decorrência dessas novas super arenas para a Copa do Mundo, e que serão o possível legado, né, da Copa do Mundo, há outras competições, há outros clubes no Brasil, como por exemplo na Série D do Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos um jogo em Minas Gerais onde houve apenas 2 pagantes. Eu quero saber se a pesquisa ela aborda em algum momento esse tema, né, de como que há uma supervalorização pelos mega estádios e como os outros clubes estão sendo marginalizados, né, entre aspas, assim. Está certo. Obrigado pela pergunta, agora ficou bem evidente. Aqui, nos nossos núcleos aqui, tanto no GFUT quanto no FULI, em princípio nós não temos trabalhado com esse tema, né? No nosso caso, por exemplo, ele fugiria um pouco do âmbito temático mesmo do futebol associado à linguagem, artes e também à própria cultura. Há um núcleo, e aí sim, e é essa questão que eu estava falando da transdisciplinaridade. Há um núcleo no Rio de Janeiro que também tem trabalhado bastante com a gente aqui, e alguns pesquisadores estiveram nesse simpósio internacional, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Esporte e Sociedade, que pertence à Universidade Federal Fluminense em Niterói. E eles sim têm desenvolvido pesquisas sobre a questão dos espaços das mega arenas, dos novos estádios ou dos antigos estádios reformados e do eventual impacto que esses estádios poderão ter. Eu não teria elementos, não teria resultados para poder lhe dar uma resposta mais precisa sobre isso, porque por enquanto ainda não é um âmbito enfocado dentro dos nossos núcleos aqui da UFMG. O que eu posso dizer é que esse quadro, né, você citou um exemplo de um jogo na Série D, onde ocorreu, né, a presença de 2 pagantes, né? O Brasil é um país continental, né, com contrastes continentais também. Eu até desenvolvo pesquisas no Pará, na Universidade Federal do Pará. Eu sou co-orientador de pesquisas de pós-graduação no Pará. Conheço razoavelmente bem não só o interior do Pará, mas também a própria capital Belém. E, por exemplo, Belém, se nós pegarmos os clubes, né, o Paysandu, o Remo e a Tuna Luso Brasileira, que disputam ou Série C ou Série D, ou então só o campeonato regional. Se a gente pegar os jogos deles, eles têm muito público. Às vezes tem mais público que time da Série A, né? É que nós esquecemos, às vezes, um pouco, aqui no nosso eixo sudeste, a gente esquece um pouco que outras regiões do Brasil têm uma vida cultural que muitas vezes é uma vida cultural que não demanda o eixo sudeste-sul brasileiro, né? Então eu sinto, é um quadro muito variado. Pode de fato ocorrer de um estádio ter um número mínimo de torcedores, mas pode ocorrer o inverso, de estádios, por exemplo, como o estádio do Mangueirão, né? que é o estádio de Belém, né? Na Amazônia houve uma concorrência entre os estádios e Manaus foi eleita a cidade para sediar. Manaus não tem times com projeção como Belém tem, e Belém foi preterida. Sabe-se lá por que critérios que Belém foi preterida, mas com certeza a arena, se o estádio do Mangueirão, que é um senhor estádio, se ele pudesse ter passado por uma reforma, ele atenderia sempre, ele seria um dos estádios onde não haveria muito esse tema do legado inutilizado ou subaproveitado, né? Talvez o de Manaus corra mais esse risco, mas depende da política pública que vai ser desenvolvido lá. Se será um spa, uma mega arena, que as megas arenas têm essa característica, não só
elas são as chamadas arenas multiuso, né? Isso é muito falado em ginásios de esportes, mas um estádio pode ser entendido assim, seja para shows, seja para a utilização do espaço, né? Das mais variadas formas. Eu volto a citar a Alemanha, Munique. Munique realizou em 1972 a Olimpíada, a famosa Olimpíada onde ocorreram atentados e tudo mais. Munique não precisava construir um outro estádio para a Copa de 2006, mas construiu. Então, além do Estádio Olímpico de 72, há na cidade a chamada Allianz Arena, né, ligada a uma companhia de seguros alemã. Hoje, a equipe da cidade, a equipe principal, que é o Bayern de Munique, manda seus jogos na Allianz Arena. O Estádio Olímpico de Munique, hoje, ele é espaço público. Então, as pessoas podem, a população de Munique, a partir de programas esportivos, eles podem utilizar a arena das mais diversas formas, seja por competições escolares, seja por competições de bairro, competições de equipes amadoras, quer dizer, é um espaço totalmente aproveitado, mas um espaço que foi cedido à municipalidade, e a municipalidade, então, tem a tarefa de desenvolver políticas públicas de utilização do espaço. Então, pode haver, né? A questão mais é de uma atuação de política pública que não deixe esse tipo de espaço se tornar, de fato, o que no jargão popular se chama de um elefante branco, né? De algo inaproveitado, né? Nós temos notícias, por exemplo, da África do Sul, onde foi realizada a última Copa, que, infelizmente, ocorreu lá esse problema, né? De que alguns estádios construídos em regiões onde não havia clubes de destaque no campeonato do país, de que esses estádios, então, foram subaproveitados, né? Eu torço para que no Brasil nós tenhamos políticas públicas eficazes para que isso não venha a acontecer. Ok. Conceição do Mato Dentro, por favor. Professor, como o senhor bem disse, o futebol é uma vitrine para o país, correto? Todo mega evento, todo mega evento esportivo, vamos dizer assim, né? A Olimpíada também tem a mesma função. Sim, não seria um contrassenso, na época da Copa, fechar o museu? Com certeza, com certeza é um contrassenso, mas infelizmente é uma política da própria FIFA, né? É um contrassenso porque seria uma maneira do visitante, sobretudo o visitante de outras partes do Brasil, e os visitantes estrangeiros que estarão, por exemplo, aqui em Minas Gerais especificamente, de conhecer um pouco sobre a história do futebol no Brasil e do futebol local, o futebol em Belo Horizonte e o futebol no estado de Minas Gerais. Mas eu creio que não seja apenas uma questão de, vamos dizer assim, interdição pura e simples. Deve haver alguma razão, talvez uma das razões seja a questão da própria segurança, né? Da segurança que deve haver, então, em períodos de jogos, né? Então, eu mesmo estava comentando com Jéssica que eu oriento a pesquisa de mestrado de um estudante nosso que é o coordenador do museu. E ele já me adiantou, então, que o museu ficará fechado em todo o período de realização da Copa. Infelizmente, mas isso vai ocorrer também com outros estádios brasileiros onde haja museus. Maracanã, né? Todos eles terão seus museus fechados. Eu creio que o único museu do futebol que estará aberto durante a Copa será o museu do futebol no estádio do Pacaembu, em São Paulo, uma vez que o estádio do Pacaembu não será sede, né? E ele fica distante da nova Arena Itaquera, então creio que esse museu, sim, ele permanecerá aberto, mas estará distante do próprio complexo esportivo onde
o jogo da Copa será realizado. Correto. Muito obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. Pessoal, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Rapidamente. A Copa do Mundo de 2014 vai ser um campo fértil para as pesquisas na área de linguagem, das artes, né? E eu queria saber quais são as previsões, o que vocês estão planejando para o próximo ano. Olha, em termos de pesquisa. Exato. Nós até pensamos em organizar a segunda edição do Simpósio Internacional em 2015 para fazermos uma espécie de balanço geral do que foi a Copa, né? Então convidar mais uma vez vários pesquisadores aqui do Brasil e do exterior para conversar sobre isso. Nós vamos fazer um acompanhamento sobre as produções artísticas durante a Copa e um pouco antes da Copa, né? Temos um interesse muito grande, por exemplo, com relação a publicações, né? Publicações de obras que tenham o futebol como tema, não só como tema de estudo, mas também obras como romances, como antologia poética, né? Por exemplo, o ano que vem nós teremos o lançamento de uma antologia poética aqui em Belo Horizonte por uma equipe ligada à livraria Scripton, né? Que até publica livros. Neste ano aqui já houve uma publicação, é um livro chamado Pelada Poética, que conglomera diversos poetas aqui de Minas Gerais, né? E nós teremos então essa publicação no próximo ano, provavelmente ela ocorrerá durante a Copa do Mundo, né? Mas eu tenho um interesse também, aí já mais próximo da minha pesquisa, que envolve também a música, em saber se nós teremos também uma produção musical maior com o tema do futebol. Porque, como falei, como eu acompanhei bastante também o processo de organização da Copa do Mundo da Alemanha, na Alemanha gerou-se, a partir da Copa de 2006, essa cultura de, na época de grandes eventos, seja a Copa Europa de seleções ou a Copa do Mundo, deles também fazerem uma produção artístico-cultural, né? Então, é o momento em que livros são publicados, livros de ficção em geral, livros infantis, infanto-juvenis que têm o tema sobre futebol, vários compositores fazem música, por exemplo, sobretudo no âmbito do rap, do hip-hop, aparecem vários cantores, na Alemanha apareceu, eu creio que no Brasil isso também apareça, né? Porque como o futebol ele é um fenômeno popular, nada mais natural que ele seja atraído também por outras manifestações de âmbito popular, né, que atinjam um segmento muito maior, né? Então, a nossa expectativa é que haja uma produção, porque, como vitrine, entre aspas, como eu mencionei, esses são elementos que acabam trabalhando também para essa vitrine, né, para compor essa vitrine, né, que é uma maneira, mais uma maneira de expressão do próprio fenômeno do futebol e do alcance e o significado que o futebol ainda tem no Brasil, né? Embora ele esteja passando, né, o futebol mundial esteja passando por uma fase de transição, né? O futebol globalizado dos nossos dias é diferente do futebol de 30, 40, 50 anos atrás, né? Ele tem seu lado positivo, né, nesse processo, tem seu lado negativo também, uma série de perdas, né, no âmbito mercadológico, né, o futebol se ressente muito, né, de ter perdido uma certa aura, algo assim, né, se tornou mais uma mercadoria quase, né, mas então a nossa expectativa é que haja uma produtividade cultural, artístico-cultural em relação ao futebol. Então é isso, pessoal. Gostaria primeiro de agradecer ao professor Elcio, agradeço aí, que veio aqui dar essa fala brilhante para a gente, conversar conosco sobre esse tema que interessa a muitas pessoas, né, de diferentes idades. Agradecer também ao pessoal, aos coordenadores dos polos, à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, a FAPEMIG também, que nos ajudou. E aqui ao UFMG, a equipe toda que trabalhou para fazer esse café científico, em especial aqui o LCC, que liberou essa sala para a gente,
com toda a infraestrutura que permitiu conectar aí a tantos polos e fazer um evento inédito com tantas pessoas de regiões diferentes participando. E eu também gostaria então de agradecer a atenção de todos, né, pelas perguntas e pela oportunidade de estar podendo falar um pouco aqui sobre as nossas atividades dos núcleos aqui da UFMG, e agradecer mais uma vez a Jéssica, né, pelo convite e por todas as instituições e órgãos aqui envolvidos na organização que tornou possível então a realização dessa fala. Eu agradeço, uma boa tarde, um abraço a todos. Pessoal, então esse é o nosso último café científico dessa semana. Eu espero em breve encontrá-los, né, nos cafés científicos virtuais. Eu peço que vocês se mobilizem, elejam temas que vocês têm interesse, passem para os coordenadores de polo, para a gente aqui no UFMG, aqui em Belo Horizonte, tentar mobilizar pesquisadores, cientistas que possam falar sobre esses temas que vocês têm interesse. E aí, assim que a gente tiver esses temas em mãos, a gente vai fazer o possível e o mais rápido para marcar os próximos cafés. Obrigada a todos e boa tarde.